Este vídeo é para ajudar especificamente os professores. Agora você vai descobrir como efetivamente lecionar para alunos disléxicos. Fala, meus amigos disléxicos, você está no lugar certo, você está no Dyslexia Club, o lugar que fala sobre dislexia de uma maneira divertida, descontraída e totalmente descomplicada. Meu objetivo quando eu fundei o Dyslexia Club lá atrás, nos idos de 2014, foi difundir o melhor conteúdo possível sobre dislexia de uma forma acessível, fácil e prática para todos, para que todos aqueles que se conectassem com o meu conteúdo soubessem exatamente o que fazer assim que assistissem os meus vídeos. Além de ajudar disléxicos e suas famílias que estão em busca de apoio, nós também precisamos ajudar os professores. Eu não quero acreditar que todas as escolas não querem ajudar os disléxicos. Sim, eu sei que os disléxicos sofrem na escola, fato. Mas eu não quero acreditar que existe coordenadores ou diretores que estão aí para prejudicar os disléxicos. Eu parto do pressuposto que eles não receberam a informação adequada quando estavam na faculdade, por isso, quando foram exercer as suas profissões, quando lidaram com alunos disléxicos, sentiram um baque grande. Então é por isso que eu estou fazendo esse vídeo. Dicas práticas que você pode colocar agora para o seu aluno disléxico aprender melhor na sua matéria. A dislexia é considerada um transtorno específico de aprendizagem de origem neurobiológica, ou seja, a pessoa já nasce com a dislexia. Tem alguns casos específicos que existe dislexia adquirida, mas isso eu vou falar em outro vídeo. Pelo fato da pessoa já nascer com dislexia, não pense, professor, antes de mais nada, que o aluno vai mal na sua matéria por preguiça, vai mal na sua matéria porque não quer, vai mal na sua matéria porque faz corpo mole, vai mal na sua matéria porque ele quer fazer um complô contra você. Não. O aluno disléxico, a mente dele, o cérebro dele funciona de forma diferente. Inclusive, temos um vídeo aqui no Dyslexia Club onde eu mostro o funcionamento do cérebro do disléxico. Por isso, professor, o disléxico tem sim uma dificuldade em aprender. Não é nada contra você. Explicando aqui de uma forma macarronicamente simples. Quem é disléxico vai apresentar dificuldades na linguagem. Codificar e decodificar palavras. Decodificar o desenho da letra com o som da letra. Trocar letras, trocar palavras, cometer erros ortográficos, nomear os objetos de forma equivocada, demorar ou não conseguir interpretar eficazmente um texto, não conseguir expressar ou escrever eficazmente uma resposta de prova. Ter dificuldades na leitura, ter dificuldades na soletração. E essas barreiras que eu estou falando desembocam em dificuldades de aprendizagem na sua matéria. Por isso, algumas dicas práticas para te ajudar a lidar bem com seus alunos disléxicos. Primeira coisa, trate o seu aluno disléxico com naturalidade. Ele não é uma pessoa com probleminha. Ele não é uma pessoa com dificuldadezinha. Ele é uma pessoa cujo cérebro funciona de forma diferente, mas ele não é inferior a ninguém. Trate-o com naturalidade, não como alguém, como um objeto que está prestes ou quase quebrando. Nada disso. Quanto mais natural, inclusive, vai ajudar o disléxico a lidar bem com as suas próprias dificuldades. Quanto mais natural for o seu relacionamento com ele, mais natural é o relacionamento que ele vai ter consigo mesmo e na sua aceitação em todo esse processo. Mas tratar de forma natural não significa necessariamente esperar a mesma performance dos outros colegas dele. Então, se o disléxico comete erros ortográficos, se o disléxico tem um funcionamento do cérebro de forma diferente, logo, esperar que ele tenha o mesmo desempenho nas palavras que os outros colegas não faz o menor sentido. Por isso, o seu aluno disléxico vai cometer erros ortográficos. Por isso, professor, primeira dica prática, jamais tire ponto de disléxico
por erros ortográficos. Você tira ponto de um míope por não enxergar de longe? Não. Você tira ponto de um cadeirante por não conseguir subir uma escada? Não. Você tira ponto para os professores de AEJA, Educação de Jovens e Adultos, você tira ponto de um idoso por não ter aquele joelho jovial e não conseguir dar uma cambalhota para trás? Não. O disléxico precisa ser avaliado de uma forma justa nas 4 linhas do seu transtorno. Ou seja, se o disléxico tem dificuldade na linguagem, a avaliação dele precisa ser justa. Ele não pode perder ponto por erros ortográficos. Segunda dica prática, seja o professor que estimula o seu aluno. Fale, professor, que você acredita no potencial do seu aluno, que você está ali para ajudá-lo. Pode parecer pouco, pode parecer um papo de coach, mas não é. Geralmente disléxicos pulam bastante de escola em escola até efetivamente achar uma escola que realmente funcione. Se você é mãe ou pai de disléxico que está aqui me vendo, escreve aqui embaixo para mim se você já mudou o seu filho de escola. Eu mudei de escola 5 vezes e só a 5ª escola realmente conseguiu me ajudar. Então, o disléxico precisa se sentir acolhido. O disléxico precisa se sentir pertencente. O disléxico precisa se sentir amado e de uma forma especial. Não especial no sentido de, ele é um aluno especial, quase como tratando ele como especial, como sinônimo de deficiência. Não. Mas especial para que o aluno disléxico se sinta importante. Quando a autoestima do disléxico está muito bem resolvida, o disléxico consegue enfrentar os seus desafios de uma forma muito mais eficiente. Você pode vir com as estratégias melhores de leitura e escrita. Porém, se o disléxico não acreditar em si mesmo, ele nem vai tentar. Outra dica prática, já me fugiu qual é o número dela. Estimule a integração do disléxico com os outros colegas. É bem comum disléxicos serem segregados de trabalhos em grupo, porque colegas olham para o disléxico e pensam assim, ele é lento, ele é devagar, ele é burro, ele é inferior, então a gente não quer fazer trabalho com ele. Porque os colegas acham e pensam que vai atrapalhar. Então, professores, ajudem o disléxico nessa integração, onde se o disléxico tem dificuldade para escrever, como você, professor, pode integrá-lo para que ele faça outra coisa no trabalho que seja maravilhoso? Geralmente, disléxicos têm uma habilidade artística mais aflorada. Então, tente integrá-lo em grupos mais ou menos por essa área, tente integrá-lo em grupos mais ou menos neste caminho, mas faça com que o disléxico se sinta agregado no grupo. Próxima dica prática, se o disléxico tem dificuldade em ler e escrever, logo você concorda comigo que o tempo de prova não adianta ser o mesmo? Por isso, permita pelo menos o dobro do tempo. Não é somente 15% a mais de tempo de prova ou 25% a mais. Isto não faz o menor sentido. Então, em 1 hora, vão permitir só mais 20 minutos a mais? 25 minutos a mais? 15 minutos a mais? Não faz sentido. Precisa do dobro do tempo. Se a prova é em 30 minutos, permite o dobro do tempo, então seja o tempo total 1 hora. Se a prova é em 45 minutos, permitir o dobro do tempo, ou seja, 90 minutos, 1h30. Se for um simulado, aquelas provas que emulam vestibular e Enem, que é de 4 ou 5 horas, permitir pelo menos 1 hora a mais, para que o disléxico consiga entender eficazmente as perguntas e formular em devido tempo as respostas e tenha tempo também de revisar. Próxima dica prática. Na hora de formular as perguntas das atividades ou das provas, sejam perguntas diretas. Tem aqui no canal do Disléxico, inclusive, vídeos onde eu mostro as minhas provas da escola. As adaptações que os professores fizeram comigo. Na escola boa, com certeza. Aqui, não estou ganhando nada, mas falando com muito amor. Quando eu estudei no Colégio Presbiteriano Mackenzie, foi o melhor colégio da minha vida. Transformou a minha vida. E é onde eu recebi as devidas adaptações escolares. Então, use linguagem clara, direta e objetiva. Perguntas, o que são perguntas diretas? Ao invés de elocubrar muito um texto ou elocubrar muito uma pergunta para não ser claro, efetivamente claro o que deve ter, o que você quer saber, seja direto.
seja preciso, seja claro no que você espera que o aluno desenvolva naquela resposta. Próxima dica prática: certifique-se que a sua matéria foi eficazmente entendida e compreendida por aquele aluno. Eu estou usando demais o termo eficazmente porque eu sei que não tem como ser perfeito, mas tem que ser eficaz. Então, como é que a matéria se torna eficazmente compreendida? Se o aluno conseguiu copiar as informações do quadro. Muitas vezes o aluno disléxico não consegue terminar de copiar as coisas do quadro e, por conta disso, ele vai ser prejudicado. Vou aqui contar uma história. Quando eu era mais novo, eu estava na terceira série, a nomenclatura era diferente. Na minha época eu chamava terceira série, o que hoje é quarto ano. Eu não consegui terminar de copiar ou finalizar uma matéria e a minha mãe ligou para outra mãe, não tinha WhatsApp naquela época, e pediu para que a mãe pudesse compartilhar a tarefa. O que era para fazer, qual que era a lição de casa. E minha mãe ouviu da outra mãe: desculpa, dona Virgínia, mas a escola mandou um comunicado e disse que a gente não pode passar as informações para o Felipinho porque ele precisa se esforçar para finalizar a anotação, para que ele se esforce e que ele termine de anotar as coisas. Esse pode. Então, se você for esse tipo de professor, verdade nua e crua, você está prejudicando seu aluno. Ah, Pipo, ele não conseguiu terminar de copiar as coisas. O que faz? Faz ele perder educação física, faz ele perder intervalo para terminar de copiar? Não. Tanto de intervalo que eu já perdi intervalo demais quando era criança. Você pode, se for em slide, deixar os slides à disposição da família. Se for em anotação no quadro, você, professor, tira a foto do quadro e disponibiliza estas fotos para todos. Ah, Pipo, mas se eu disponibilizar, ninguém vai anotar. Então, quem sabe pode ser uma proposta de você mudar a sua didática. Ao invés de simplesmente copiar o quadro, eles prestem atenção na sua explicação e anotem a sua explicação. Fica aí uma sugestão. Próxima informação prática. Muitas vezes, alunos disléxicos, principalmente os adolescentes, negam suporte, negam as adaptações, porque eles pensam que podem ser tratados como inferiores aos outros colegas. É o seu trabalho, professor, sim, incentivá-lo, ajudá-lo a usar e usufruir dessas adaptações. É a mesma coisa que um míope não querer usar óculos se achando inferior por precisar usar óculos, o que não faz o menor sentido. Então estimule o seu aluno disléxico que a dislexia não torna inferior às outras pessoas, fazer provas adaptadas não torna inferior às outras pessoas, usar adaptações significa que ele vai ter uma avaliação mais justa. Disléxicos, como vocês podem perceber, demoram mais para escrever, anotar, ler, fazer diversas situações que muitos alunos fazem assim, muito rápido. Então, professor, você precisa sim pensar em adaptações para que o seu aluno consiga ser avaliado de uma forma mais justa. Se tiver casos, por exemplo, de dislexia severa, pense com muito carinho em fazer provas adaptadas. O disléxico vai ter dificuldade para escrever, para ler. Então, professor, ele precisa sim de uma prova oral. Eu fiz prova oral quando eu estava no ensino médio. Eu fiz prova oral de filosofia, eu fiz prova oral de sociologia, eu fiz prova oral de geografia. E sim, a minha performance na prova oral era muito superior. Ah, mas se eu fizer tudo isso, vai ser uma muleta para ele. Se ele fizer tudo isso, professor, eu entendo quando você traz isso, mas como é que eu recebo essa informação? Quando um professor ou uma escola fala que, mas se eu fizer isso para o aluno, ele vai usar isso como muleta. Quando eu observo, sabe aquela cena de uma criança fazendo birra? É a mesma imagem que eu tenho do professor fazendo birra e da coordenador fazendo birra. Isso é uma desculpinha de birrento. Professor, não seja birrento. Você escolheu esta profissão. Ninguém botou uma arma na sua cabeça e diga, seja professor. Você que escolheu, você se sentiu vocacionado na arte de ensinar, na arte de transmitir conhecimento, na arte de fazer com que os outros se apaixonem pelo conhecimento da sua matéria.
E você quer só alunos perfeitos? Você só quer alunos que não têm problema? Você só quer alunos que não têm dificuldade? Então, para que um aluno seja efetivamente incluído na sua matéria e que você seja aquele professor que transforme a vida daquele aluno, você sim deve pensar em adaptar o seu estilo de aprendizagem. Por isso eu gostaria de fazer para você um convite, professor, coordenador, terapeuta, mãe ou pai de disléxicos, até mesmo disléxicos. Se você quer ter acesso às melhores técnicas educacionais, às melhores técnicas de aprendizagem para que os disléxicos aprendam melhor, gostaria de te convidar a participar da comunidade disléxica. A comunidade Dislexic Club é a nossa plataforma EAD, com diversas videoaulas com o melhor conteúdo para potencializar a aprendizagem de todos os disléxicos. Aqui dentro, vocês terão acesso a técnicas de aprendizagem, técnicas de leitura, técnicas de escrita, legislação que ampara os disléxicos, tudo isso e muito mais. O valor é mais barato do que um azeite por mês para transformar a sua realidade educacional. Se você quiser saber mais informações, é só você ir no primeiro link que está aqui na descrição. E aí, o vídeo foi útil para você? Escreva aqui embaixo para mim nos comentários, eu leio todos eles. Eu sou o Pipo, fundador do Dislexic Club e lembrem-se, grandes disléxicos nunca desistem. Aquele abraço.